Olá, falamos aqui do Rio de Janeiro, onde acontece a 12ª edição do Wave Festival, o festival latino-americano de criatividade, voltado a empresas que atuam na América Latina e também no mercado hispânico dos Estados Unidos. Conosco aqui nesse momento o Eduardo Lima, que é sócio e diretor executivo de criação da Wieden Kennedy São Paulo. Muito obrigado, Edu, pela sua participação aqui conosco. O Eduardo Lima foi presidente de júri aqui no Wave da área de filme e também participou da escolha do Blue Wave, que é o prêmio do festival que tenta apontar ideias que vão impactar a indústria no futuro. Então, eu queria começar falando contigo sobre essa experiência aqui no Wave, na área de filme e na área do Blue Wave. O que você destacaria para a gente? Bom, primeiro, eu queria agradecer o convite, adorei participar aqui do júri, de você ter uma noção do que está acontecendo na região, né? Essa mistura da América Latina eu acho bem positiva. Eu acho assim, falando especificamente dessas duas categorias que eu participei, eu acho que assim, o resultado final, o que a gente buscou, a gente sempre busca, na verdade, isso. Primeiro são os trabalhos que emocionam a gente, né? Que você faz o pente fino em tudo, mas eu acho que assim, filme principalmente, é uma coisa assim, ou te pega ou não te pega. Eu acho que não tem meio termo, então eu acho que o que passou realmente, acho que foi unanimidade no nosso júri, mas a gente sempre vai atrás de algo de destaque que aponte para uma nova direção. No caso de filme, a gente acabou premiando o trabalho de Old Spice, que é da Wieden Kennedy de São Paulo. Eu fico até meio... Não é porque eu fui júri, porque eu fui presidente da categoria que foi premiado isso, inclusive eu saí da sala, só para deixar claro para todo mundo, e foi uma decisão dos jurados em relação a isso. Mas é um trabalho que chama Endless Ed, é um trabalho que aponta uma direção de inovação muito grande. Eu não sei, assim, para quem não conhece, assim, é um trabalho, um comercial dentro de um comercial, dentro de um comercial, dentro de um comercial, dentro de um comercial, para vender a nova fragrância de Old Spice, que ela promete que você sinta, que você tenha um bom cheiro para sempre. E a gente fez um comercial eterno. Então isso é possível por causa da plataforma digital. Então no mobile, se você entrar lá agora, você vai ficar vendo randomicamente esse filme sem parar. Então, assim, é uma subversão da plataforma, né? Uma utilização inédita. Então, o júri aponta para essa direção. A gente tem que buscar soluções assim, criativas, o nunca feito. Eu acho que tanto nessa parte, na área de filme, como na área do Blue Wave, né, que foi o Tag Words que ganhou o Blue Wave, também é um trabalho assim que ele extrapola o meio que ele está, né? Que ele está na mídia impressa, ele está no out of home, só que assim, é um trabalho que hackeou o Google, né? Então assim, você extrapola completamente. Então tanto a ideia de filme, acho que quanto o Blue Wave do Tag Words, ele subverte. Eu acho que isso é o que a gente está atrás, né? Agora a gente tem muitas opções de mídias, de telas e tudo mais, e a gente vai cada vez mais aprofundando nelas e subvertendo elas. Eduardo, no cenário global da atualidade, as coisas estão muito polarizadas, seja na política, seja na sociedade, nas redes sociais parece que a treta é constante. Quais que você acha que são os cuidados que as agências e as marcas precisam ter para navegar nesse meio? Hoje em dia existe uma patrulha maior, acho que de todos os lados, e parece que você cometeu um deslize, você é metralhado, né? Existe uma perseguição. Eu acho que assim, a gente sim tem que a gente tem que ter responsabilidade do que a gente coloca, independente se é no Instagram, se é no Facebook, se é na televisão, a gente tem que ter responsabilidade sobre isso. Agora, isso não pode ser um impeditivo para a gente ser ousado, né? Para a gente ter coragem, para a gente pensar em coisas diferentes. A gente fez uma campanha, só para eu dar um exemplo nosso também, para ficar mais rica a nossa conversa, a gente fez uma campanha que ganhou o prêmio aqui também, que é o Drink Right, Fuck Right, que é uma campanha que mexe com bebida alcoólica e sexo. Isso é um tabu, isso assim é uma coisa impensável de ser feita. Só que assim, a gente teve coragem de apresentar para o cliente teve coragem de aprovar,
Mas assim, a gente se policia, o que a gente faz? A gente conversa com o jurídico, né, fica falando com os advogados, fala, pô, como é que a gente pode policiar? A gente mapeou grupos sociais, né, de diferentes escalas no Brasil, para saber como que as pessoas iam receber essa mensagem. Então foi tudo muito bem mapeado. Então eu acho que num ambiente desse, você tem que que existe essa polícia muito grande, você tem que estar calçado. Eu acho que se você tiver calçado, tudo bem. E pode ser que não agrade uma pessoa. E tudo bem também não agradar uma pessoa. Eu acho impossível se agradar todo mundo. Mas você tem que minimizar o estrago, né? Você citou esse case que é da Wieden Kennedy de São Paulo, e um dos cases mais falados deste ano é um case da Wieden Kennedy para a Nike nos Estados Unidos. A marca se envolveu na questão racial, da luta pelos direitos dos negros. E esse cliente Nike é um cliente muito emblemático para a Wieden Kennedy. Como é que é trabalhar com uma marca dessa e quando escolher entrar ou não num diálogo polêmico como esse do racismo? Eu acho assim, eu assim, já tive uma relação com a Nike no passado, quando eu trabalhei em outra agência, agora estou de novo com esse cliente, é um cliente que eu tenho uma identificação muito grande. Eu acho que é um cliente que ele sempre, de alguma forma, ele procura impacto nas mensagens. Eu acho que esse caso que foi feito, né, essa campanha que você citou, uma campanha de absoluta coragem. Eu acho assim, eu vi uma entrevista do Phil Knight, que ele dizia que você precisa se posicionar. E o que a Nike fez nesse caso, ela se posicionou. É uma marca que sempre tem no seu DNA coragem e não tem medo de polêmicas. Então, assim, se cria uma polêmica, como nesse caso criou, porque eles tocaram no assunto, acho que de maior tabu que tem nos Estados Unidos, que é você mexer com o hino nacional. Acho que não tem nada maior do que o hino nacional para os americanos. Então, assim, mas para mim, assim, isso tudo também foi pensado. Eu soube de inside information que, assim, eles sabiam que o Trump ia responder, então foi feito um war room esperando por isso. Então, foi tudo mapeado também. Só que, assim, o que eu acho admirável é que, assim, se você vê o case, né, o case completo desse trabalho, assim, no começo as ações começaram a cair, começaram a queimar produto. O cliente manteve o pé firme, eu acho admirável isso. Isso assim, poucas vezes acontece, você vê acontecendo. Qualquer problema, as pessoas ficam com medo, não vamos desagradar e vamos sair do ar. Não, assim, o que aconteceu? Eles começaram com um post gerou a polêmica de tudo. Daí as ações começaram a cair, os produtos começaram a ser queimados, daí o que eles fizeram? Foram lá e botaram um filme no ar. Daí explodiu, daí o Trump foi lá e foi fazer os comentários dele, daí foi o gancho que precisava para explodir, subiu as ações. Então eu acho um exemplo, eu acho admirável, acho que poucas marcas conseguem fazer isso, mas Nike tem isso no DNA dela, né? O quanto o ambiente da Wieden Kennedy é favorável a esse tipo de case, esses que você citou aqui da Wieden Kennedy de São Paulo, esse norte-americano, já que a gente tem hoje um cenário no mundo das agências muito dominado por gigantescas holdings e a Wieden Kennedy é quase uma exceção de uma rede independente que sobrevive por ela própria. A gente acabou de ter a Droga5, que também era outro exemplo bastante citado e muito criativo, sendo comprada pela Accenture. Como é que você situa a criatividade nesse ambiente particular de vocês? Então, a Wieden tem uma cultura muito forte, tem os seus Wiedenismos, como a gente chama. O primeiro deles é o trabalho vem em primeiro lugar. Então, assim, tudo gira em torno do trabalho. E assim, o que se propaga na Wieden é que, assim, não é só o departamento de criação que tem que ter a ideia. Então, assim, é um trabalho muito colaborativo, tem ideias que vêm do planejamento, pode ser de uma pessoa de mídia, pode ser uma pessoa de social, né? Então, assim, se a gente está no meio de um projeto, a gente costuma botar trabalhos na parede. Então, assim, quem tá participando do trabalho pode colocar o trabalho na parede. E, assim, o que a gente busca é uma grande ideia. Eu não estou buscando uma grande ideia que venha da criação, eu busco uma grande ideia que venha da agência.
Então esse ambiente é muito propício. Então a Widen, como você falou, assim, é uma agência independente. Então assim, ela não tem, assim, a gente não tem, falando de São Paulo, assim, a gente não tem ligações globais, né? Não tem muitos escritórios no mundo. Então assim, uma marca, por exemplo, você citou Nike, Nike é um cliente emblemático da Widen desde o início da Widen, mas o escritório de São Paulo ganhou essa conta numa concorrência. Então, assim, essa coisa de ser independente é muito bom, mas assim, dá trabalho, né? Porque você não tem esses alinhamentos determinados pelos grandes grupos. Não, tem que atender, vocês aí tem que atender essa conta. E isso, assim, por um lado é difícil, porque cada cliente a gente tem que batalhar muito. Por outro lado, eu tenho a impressão que os clientes que a gente ganha, os clientes que estão lá, eles estão pelos motivos certos na agência. E o que eles buscam é exatamente essa criatividade, esse olhar diferente que a gente tem para cada trabalho, né? Especificamente, a gente fala muito também de brand voice, que é uma coisa que se busca muito na Widen, que assim, é a voz da marca, não é a voz do publicitário, não é a voz da agência ou a voz do cliente, é a voz da marca. Qual que é a voz dessa marca? Essa marca tem que se posicionar dessa maneira, é isso que a gente busca sempre.